Aleluia. Uma vez mais eu vos saúdo com a paz e com o amor de Cristo. Amém? Estão felizes? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos já abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. E hoje vamos ver ou falar um pouco sobre família no altar de Deus. Amém? Porque muitos de nós nos temos esquecido de colocar a nossa família no altar de Deus. Porque muitos de nós nos temos esquecido de ir ao altar de Deus. E muitos de nós estão a subir ao altar de Deus de modo errado, imprudentemente. Amém? Então lá em Gênesis, no capítulo 22, aleluia, vamos falar de um amigo de Deus como exemplo para nós, colocando a nossa família no altar de Deus. Amém? Então lá em Gênesis 22, nós não vamos ler tudo porque é do verso 1 ao 12 e por causa de tempo, amém? Nós vamos ler vários versículos. Diz assim no 9: ali chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou em cima da lenha. Amém? Está Gênesis 22, no verso 9. Amém? Altar. Altar. A palavra altar, ele tem uma simbologia de adoração, de rendição total. Só por aqui já não precisava dizer mais nada quando nós subimos ao altar de qualquer maneira. Então o altar é um lugar, meus amados, de adoração e de uma rendição total a Deus. No altar não há lugar para o meu jeito, para a minha vontade, para o meu querer. No altar tem a vontade soberana de Deus. Aleluia! No altar nós temos o quê? Temos entrega, temos obediência e temos fé. Então se está a pensar subir ao altar e na sua vida não houver entrega a Deus todos os dias, não houver obediência total a Deus, e se a sua fé estiver a cambalear, menino, fique na cadeira até Deus tratar consigo, ou se deixar ser tratado por Deus. Aleluia! Então, meus amados, onde é que começa o primeiro altar? O nosso primeiro altar começa no nosso coração. A palavra do Senhor diz que Ele habita em nós. Então o primeiro altar é o nosso coração, é a nossa vida. E em nós tem que haver então essa obediência, essa comunhão, essa intimidade, essa entrega a Deus. A partir do momento em que isso acontece no primeiro altar, que é o nosso coração, aleluia, esse altar vai ser formado aonde? A nossa irmã Rosa disse ali baixinho, na nossa casa, na nossa família. Aleluia! E nem na nossa casa, na nossa família, aleluia, é onde depois passa a haver um culto familiar, é onde passa a haver oração em unidade, é onde há uma adoração para Deus, é onde há palavra no seio daquela casa. Aleluia! Agora o povo começa a pensar, mas eu pensava que o altar era só para a igreja. Mas sim, no fim destes dois altares, então é que o altar na casa do Senhor
se completa. Aleluia! Porque, meus amados, um culto não pode começar na igreja. O culto começa na nossa casa. O culto não é só à quarta-feira ou ao domingo ou à sexta, dependendo dos dias, dependendo das horas. Aleluia! O culto não é só quando vamos a alguma igreja. Não! O culto começa na sua casa. Porque se ele não começar na sua casa, dificilmente aqui vai priorizar tudo aquilo que Deus já preparou para si nesta manhã. Ou nesta noite, onde for e onde estiver. Aleluia! Uma família no altar de Deus, ela ora junto, ela decide com base na vontade de Deus, ela confia nas promessas, mesmo que esteja a passar por provação. Por isso é que é necessário estes 3 altares em nossa vida. Aleluia! Diz lá no verso 2, estamos só no capítulo 22 por enquanto. Diz lá no verso 2 assim: acrescentou Deus, toma o teu filho. Mas pastora, por que estamos a falar de um filho que ia ser imolado? Porque a palavra nos diz assim: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Porque a palavra sacrifício, a palavra holocausto, ela representa no hebraico, é onde a nossa oferta, ela é uma oferta completa, queimada no altar de Deus, simbolizando então a tal total entrega e dedicação a Deus. E essa entrega total, essa dedicação, essa rendição total para Deus, meus amados, ela vai gerar comunhão com Deus e que, por sua vez, ela gera um progresso espiritual. Quer progredir espiritualmente? Sacrifique. Abraão, ele tinha uma promessa que ia ser pai das nações. Era ou não era? Mas para que essa promessa se cumprisse, ele teve que mostrar a sua verdadeira obediência, ele teve que sacrificar. Mas em todo momento ele sabia que Deus lhe pediu o seu filho, mas que a promessa não era de remover o filho, mas era preparar o cordeiro, aleluia! Assim como Deus está a fazer na minha e na sua vida, ele pede o sacrifício de oração, ele pede o sacrifício de louvor, ele pede o sacrifício do culto no altar, aleluia, para cumprir a sua promessa em nossa vida. Então, quando Deus pede, não murmure. Quando Deus pede, não olhe para trás. Quando Deus pede, não diga: Deus, eu vou lhe orar e já vou. Não! Faça exatamente o que Abraão fez. Nós temos imensos exemplos na Bíblia. Hoje trabalhamos aqui com Abraão e ele diz assim logo no verso 3: levantando-se, pois, não disse assim, Abraão foi ali orar, Abraão foi ali pensar, Abraão foi ali murmurar. Não, diz: e levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Obediência. Obediência de fé. Amém? A fé move montanhas. Por muito pequenina, pastor, mas a minha fé é tão pequenina. Todos nascemos com uma porção de fé. E diz a palavra do Senhor que se ela for pequenina como um grão de mostarda, que mesmo assim ela vai mover montanhas. Porque a fé não é movida por nós, a fé é movida por Deus em nós. Aleluia! Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, Deus por vezes nos chama a entregar o que mais amamos. Mas não, diga comigo, mas não para
tirar, mas para purificar e confirmar a nossa fé. Amém? Deus não faz nada só porque lhe apetece. Deus faz para que os seus filhos se tornem prósperos espiritualmente. Aleluia. Então eu vou deixar aqui uma pergunta. Não é para me responder, meus amados. Estamos nós dispostos a colocar a nossa família no altar de Deus? Estamos nós dispostos a começar a preparar esse altar do nosso coração, que flui para o altar em nossa casa e que procede do altar da igreja? Queremos nós ver os nossos filhos no altar? Queremos nós ver os nossos irmãos? Queremos nós ver os nossos pais, os nossos sogros, os nossos amigos? Queremos? Então vamos fluir no altar de Deus. Aleluia! Então vamos ver aqui alguns pontos em que aqui em Abraão nós temos que colocar em nossa vida. Amém? Para que o altar seja perfeito. Para que no altar suba aroma suave para Deus e para que deixe o seu aroma sobre a nossa vida. Aleluia! Quem já algum dia estava em oração ou adoração a Deus e começou a sentir assim um perfume de flores? Vou-vos contar, não era o perfume da pastora Carla, não. Este era delas. Era mesmo a presença. Aleluia! Então, meus amados, no altar é necessário o sacrifício da fé. Nós vemos em Abraão o sacrifício da fé. Abraão estava pronto para colocar tudo o que possuía sobre o altar de Deus. Aleluia! Aquele jovem rico diz assim, que ele disse: Mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? E vamos passar uns versículos à frente e Jesus lhe disse: Vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E aquele jovem rico, o que é que fez? Ficou triste. Oh, Abraão ficou triste. Isaac era a promessa. Jesus lhe pediu a promessa. Abraão não ficou triste. Abraão prosseguiu, levantou-se e foi. Mas aquele jovem rico, porque a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, ela rouba tudo, até a salvação. Então aquele jovem ficou triste e foi embora. Ele não aguentou ficar sem as suas riquezas. Então eu vou-vos dar um exemplo de um outro jovem que largou tudo. Jesus deixou a sua glória. Ele se fez pobre por mim e por cada um de nós. Aleluia! Então não ama as riquezas da sua vida, porque elas podem levá-lo à morte eterna. Aleluia! Lá em Romanos, aleluia! Já tenho aqui os papeizinhos. Pois é, não faz mal, a gente chega lá no instante. Lá em Romanos 12, 1, 2, quem sabe o que diz? Também vale, pastor, pode falar, pastor. Lá em Romanos 12, 1, 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis, ou que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bem como o nosso culto, o nosso altar tem que começar em nós, meus amados. Então vamos nos apresentar como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E diz assim, meus amados, que era isto que acontecia com Abraão e é o que tem que acontecer connosco. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Abraão se sacrificou em fé. Ele não chegou a imolar o seu filho.
filho. Amém? Mas a disposição era ir e fazer o que Deus pediu. Obediência da fé. Lá no verso 3 lemos, lá de Gênesis, nós lemos que Abraão levantou-se. Foi ou não foi? Então nós vemos aqui a obediência da fé e podemos complementar essa obediência que está lá em Hebreus, que nos fala mais de Abraão e de outros homens de fé. Aleluia! Abraão, diz lá em Hebreus 11:8, aleluia, que nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, o que é que ele fez? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Vemos aqui um outro ponto de Abraão, onde Deus diz: larga a tua terra, larga a tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Mas quando Deus diz assim: Carla, larga a tua terra, larga a tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, vou dizer: não, eu tenho que saber para onde eu vou. Não, a estrada tem tantas cortadas para a direita, para a esquerda. Abraão não ia de carro. Nem posso ver aqui, nem posso imaginar aqueles pés. Mas ele não ia de carro, mas também tinha cortadas para a direita e para a esquerda. Quem confia e obedece em Deus, não importa as cortadas que tem na vida, vai seguir, porque Jesus vai plantar a luz à frente da nossa vida e vai nos revelar até ao ponto que Ele diz: é aqui. Ai Deus, mas eu preciso tanto que fales comigo. É mais fácil. É a mesma Rosa. É mais fácil. Eu posso falar um bocadinho, irmã Rosa? Vocês estão a olhar aqui para uma mulher guerreira de Deus. Uma mulher de oração. Pensem. Essa é uma mulher de oração. Ela é pequenita como eu, mas aquele joelho. Uma mulher com profecias. Uma mulher com profecias. Uma mulher que já passou e passou. Pensem numa mulher de dor, mas numa mulher de fé. Uma mulher que nunca desfaleceu, mesmo quando o inimigo tentou moer. Está convidada, irmã Rosa? Está convidada? 72 anos. Uma profecia que já tinha há anos, cumpriu-se há coisa de um mês. Quase desde que eu segui Jesus, eu achava impossível. Quase. Já aceitou Jesus há quantos anos, irmã? Faz 40 em abril. Pense! Já aparece o povo lá no deserto. Pensa em uma mulher que tinha profecia que ia ser consagrada à missionária desde há 40 anos, mais ou menos atrás. E essa profecia se cumpriu agora e diz ela assim: agora Deus. Ela nunca parou. Amém. Ela nunca desistiu. Teve momentos mais difíceis, como todos nós, que naquele momento mais complicado, às vezes, não é? Quase que se desfalece. Mas nunca desistiu. Ela confiou em Deus. Ela prosseguiu em Deus. Ela obedeceu a Deus. Aleluia! Nós temos aqui uma guerreira do Senhor. Aleluia! Obediência na fé. Também em Abraão conseguimos ver a esperança da fé. Vamos lá, Gênesis 22. Quem não saiu lá de Gênesis pode se manter, que eu vou ler os versículos que depois ainda vou falar mais. Em Gênesis 22, 5, diz-nos assim sobre, aleluia, sobre Abraão. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, quem tem a Bíblia aberta pode ler o resto. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tornou Abraão a lenha do holocausto. Não, era só o 5. 5. Ok. Que diz assim então: havendo adorado, voltaremos
de vós. Abraão, ele não disse, havendo adorado, eu venho para junto de vós. Ele disse, eu e meu filho vamos voltar para junto de vocês. Então, mas ele não ia sacrificar o filho. A esperança da fé. Abraão tinha esperança que Deus ia providenciar. Aleluia! Diz lá em Hebreus 11. Isto faz-me falta. Em Hebreus 11. Vamos lá voltar em Hebreus 11. Como eu disse, não precisam de abrir, amém? Em Hebreus 11. Lá no 17, no verso 17 até o 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou, pensem, notem, ouçam com atenção, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Por isso é que ele disse, nós voltaremos. Ele sabia que Deus ia providenciar alguma coisa, nem que fosse ressuscitar a Isaque. Amém? Então vá, obedeça, vá na esperança da fé que Deus vai providenciar alguma coisa. Aleluia! Eu vou fazer aqui um parênteses. Famílias saudáveis espiritualmente são aquelas que obedecem mesmo quando não entendem. Abraão estava a entender alguma coisa. Não está escrito, mas eu acho que não. Não está escrito, mas eu acho que ele não estava a entender nadinha. Então, dá-lhe uma promessa. Sara, na sua velhice, engravida, quando já nada fazia parecer algo do género. Por isso é que ela decidiu dar-lhe a concubina. Nós arranjarmos aqui estratégias para Deus. É Deus, eu vou-te dar uma ajuda. Só fazemos a geneira. Nós temos dois povos. Amém? Então nós temos a mania. Eu não sou diferente. Eu não sou pastora, mas eu tenho muito que trabalhar aqui. Aleluia! Aquele que começou a obra e nós ainda não terminou, meus amados. Nós temos sempre todos os dias algo para trabalhar. Então, quando Abraão olha para aquele quadro todo, ele não estava a entender nada. 10 esquinas, não estou a entender nada. Mas ele não disse isso para Deus. Então, uma família saudável espiritualmente é aquela que obedece mesmo quando não entende. Aleluia! Continuamos em Abraão a ver a perseverança da fé. Onde há perseverança da fé, há vitória em nome de Jesus. Aleluia! Então nós podemos ver isso no verso 9, que diz assim: chegaram lá em Gênesis 22, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Em momento nenhum ele recuou. Ele foi perseverante. Se nós formos lá a Marcos 4,40, aleluia, Jesus deixa-nos uma pergunta. Ele diz assim para nós. Marcos 4,40, eu estou no 14, é o 30 verso. Marcos 4,40 diz assim Jesus para nós hoje. Também não é para responderem, não, é só para ele. Então lhes disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Então a perseverança, ela vem da fé. É necessário fé para haver perseverança. Aleluia!
porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em Abraão, ele era um homem de fé. Fé é crer no que ainda não se vê, como se ela já existisse. E o segredo é chamarmos à existência aquilo que ainda não existe. Isso é perseverar. É esperar em Deus. É aguardar em Deus. Aleluia! E para terminar, meus amados, em Abraão nós vemos a vitória da fé que aconteceu lá no verso 12, que disse assim: Deus para Abraão. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Sabem, meus amados, é muito fácil servir a Deus quando nada acontece, quando está tudo bem. É só glória, é só vitória, é só aleluia e glória a Deus. É bom e é fácil adorar ao Senhor quando está tudo bem. E quando está tudo mal? Estamos nós a provar a Deus que há temor, que o amamos, que o adoramos, que há fé. Satanás também foi ter com Deus e disse: olha, o teu servo Jó, deixa-lhe tudo, protege-o, guarda-o, deixa-me só tocar. Deixa-me só tocar nele e tu vais ver o que vai acontecer. Mas Deus sabia bem quem era Jó. Ele disse: ele é íntegro, reto, temente a Deus e aparta-se do mal. Foi Deus que falou isso sobre Jó. Está Deus a falar isso sobre nós? Então, lhes disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não negue nada para Deus. Dê tudo a Deus aquilo que Ele lhe pede, que Ele vai fazê-lo vitorioso. Esta foi a vitória de Abraão. Por ele ter sido obediente, porque a sua fé passou estes pontos todos, ele foi validado. Ele passou a prova da fé. Abraão, ele é aprovado. Lá em Marcos 9:23, diz assim para nós. Aleluia. Diz assim: ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Abraão creu. Abraão deixou nas mãos de Deus. Vou só cumprir, vou só obedecer, porque eu sei que o meu Deus vai suprir. Eu sei que o meu Deus vai fazer alguma coisa, nem que seja ressuscitar o meu filho. Então, se podes, tudo é possível ao que crê. Glória. Aleluia. Na primeira carta de João, lá no capítulo 5, diz assim no verso 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não é a minha fé que vai trazer a sua vitória. É a sua própria fé. Eu tenho fé para orar por vocês, claro. Tenho fé para crer que vocês creem em Deus o suficiente para chegar à vitória. Mas é a vossa fé, a de cada um. A minha fé é que me dá a vitória. Aleluia! Claro, muito me alegro, porque sei que esta igreja era pelos pastores. Amém. Mas é a minha fé, aleluia, que me dá a vitória. Como é que podemos aplicar isto, pastora, na nossa família?
Quando colocamos a nossa família no altar, Deus, Ele abençoa, Ele protege, Ele multiplica. Já vimos que a família no altar há prosperidade espiritual, há crescimento. Abraão, em Isaac, veio a descendência. Em Ana podemos ver que ela orou, chorou, ela estava atribulada de espírito até lá o sacerdote, ei, tu estás bêbada? A chorar assim, vamos entendermos. Mas Deus ouviu o seu voto. Deus ouviu Ana dizer assim, se me deres um filho, quando eu deixar de amamentar, eu não lhe cortarei o cabelo e vou entregá-lo ao sacerdote para decidir. Uma mulher que não tinha filhos, que o marido amava sobremaneira. Não tinha como, aquele homem amava aquela mulher. Embora ele tivesse outra e com filhos, não era a outra que ele amava, era a sua esposa Ana. Mas ela não tinha filhos. E quando nós dizemos ao pai, eu não posso ter filhos, mas eu quero ter um filho para me alegrar, para satisfazer os meus quereres. Vocês não tendes porque não sabes pedir. Ana não pediu para o seu leite. Ana pediu um filho para servir a Deus. Aleluia! Um filho para o entregar no altar e dizer, ele não é meu, ele é teu. E os nossos filhos, meus amados, não são nossos. Deus nos deu por bênção para os fazermos andar no caminho de Deus, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, profetas, pastores e tudo mais para Deus. Aleluia! É bom ter filhos, lindo. Mas se eles não darem os caminhos, meus amados. Então, quando Ana teve o seu filho, quando acabou de amamentar o seu filho, ela entregou o seu filho para Deus. E Deus abençoou Ana de tal maneira que ela teve mais 3 filhos e 3 filhas, mais 6 filhos. Eita glória! Que o nosso Deus é poderoso. Uma mulher estéril vira para 7 filhos, 7 o número da perfeição, porque Deus é perfeito, porque Deus tudo é perfeito, aleluia! Porque se nós estivermos aqui para cumprir a vontade soberana de Deus, há vitória no nome de Jesus. Aleluia! O Luís foi para lá. Aleluia! O altar de entrega se torna um altar de promessa. Famílias que confiam em Deus tornam-se canal de bênção para outras famílias. Então seja bênção e seja esse exemplo, seja esse testemunho. Aleluia! Para concluir, meus amados e minhas amadas, o altar é o lugar onde a família volta ao centro da vontade de Deus. Por isso é que tem que haver estes 3 altares. Seu coração, na sua casa e na igreja. Somos chamados a confiar plenamente, totalmente em Deus. Então, deixo aqui um convite para as famílias aqui representadas. Rendam-se de novo a Deus. Orem juntos. Não oram para cada lado. Também é preciso um momento a sós com Deus. Amém? Mas não faça disso o seu hábito. O hábito deve ser diariamente orar juntos. E depois há aquele momento em que se diz para o marido ou para o filho, com quem está a viver no momento, e dizer, olha, agora eu preciso de um bocadinho para mim. Pastor, às vezes eu não preciso dizer nada. Ele vê como eu estou. Ele vê o meu... Ele, vai lá só o teu quarto. Ele já me conhece. Ele sabe que eu preciso ir ao quarto. Amém. Mas também sabemos que depois temos de ter os momentos em que temos que estar unidos nessa mesma oração. Aleluia!
dentro do lar há muita falta de perdão. Mas eu sou crente. Eu vou voltar a repetir. Dentro do lar, independentemente se é cristão ou não cristão, há falta de perdão. E quando houver falta de perdão, o altar não está completo. Então perdoem. Restaurem o altar familiar. Está a haver necessidade. Porque o tempo está muito mau. Está nos limites dos limites. Então há necessidade de se restaurar o altar familiar. Aleluia! Pague o preço pela sua família. Pague o preço pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Pague o preço. Como? Jejum. Ora, se fez votos como Ana, cumpra-os. E obedeça à vontade do Pai. Não desista. Diga aí para o seu irmão bem, o seu lado. Não desista. Não desista. Mário, não desistas. Porque Deus requer cumprir o impossível em nossa vida. Amém? Esta era a palavra que o Senhor tinha para nós hoje. Aleluia.